Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem C. Bem pessoal, nesta aula a gente vai aproveitar, né, que na aula anterior a gente já escreveu um algoritmo um pouco mais completo, né? A soma de dois valores, então a gente conseguiu fazer a declaração de variáveis, utilizou lá funções para mostrar valores na tela e também fazer a leitura via teclado. E aí a gente vai falar então nesta aula um pouco sobre boas práticas de programação. Bem, quando a gente fala sobre boas práticas, a gente está falando, a gente está fazendo uma referência a, digamos, regras de etiqueta quando tratamos sobre programação, né? Assim como na vida, um código que a gente está escrevendo, em qualquer linguagem, não só na linguagem C, ele necessita de algumas normas que mantenham esse código organizado, né? Então, essas normas, elas não são necessariamente sempre regras, mas elas são algumas dicas para manter o código legível, que vai resultar em um código mais fácil de entender e de manter. Porque imagine o seguinte, você está em uma equipe de desenvolvimento, né? E aí cada um da equipe, digamos 5 pessoas, cada uma dessas pessoas vai e programa lá uma parte do sistema, do programa. E aí, sempre quando você olhar aquele código completo, você vai ver lá alguma parte que não foi você que escreveu, foi outra pessoa. Então, o ideal é que você consiga olhar para o código e, fazendo uma leitura rápida, você consegue entender o que o outro programador quis fazer, né? Apenas você enxergando ali o código que ele fez. E da mesma forma, para os outros programadores, eles têm que olhar para o que você escreveu e conseguir entender o que você pensou, né? Qual o seu raciocínio naquela hora que você estava escrevendo o seu código, independentemente da linguagem, né? Bem, existem três princípios, não só na linguagem C, mas esses princípios eles servem também para outras linguagens de programação, que são os princípios dry, die e kiss. Então, o primeiro princípio é o princípio dry, don't repeat yourself, que é não se repita. Então a ideia é você escrever um determinado código e tentar não repetir esse código em outros locais do programa, que você consiga utilizar aquele código que você escreveu para que várias partes do software utilizem aquele código, que é a ideia de modularidade que eu comentei com vocês lá nas nossas primeiras aulas, que é a utilização de funções, que a gente vai ver na sequência do curso, mas para vocês terem uma ideia já desde agora. O outro princípio também envolve essa questão de funções e não repetimento de código, não duplicação de código, né? Que é o princípio DIE, que significa Duplication is Evil, ou seja, duplicação é algo ruim, né, para o código. Imagine que você vai ali escrever um algoritmo e dentro da função main aqui você repete várias vezes o mesmo cálculo, certo? Por exemplo. Então, você precisa fazer uma soma de dois valores, e aí aqui você faz, por exemplo, número 1, número 2, soma 1. E aí você precisa somar depois o número 1 com o número 3, você guarda uma variável soma 2. E aí você vai guardando, você vai duplicando o código, quando você vê a função main já está um monstro, e aí vai ficar difícil de você entender o que você colocou ali. Você vai duplicando esses cálculos, sendo que seria possível você utilizar apenas uma estrutura para realizar todos esses cálculos para vocês. Que você só informa os números que você quer realizar a operação e ele te devolve um resultado, certo? Que é essa ideia, como eu disse, de funções que a gente vai ver futuramente. E outro princípio é chamado princípio KISS,
também, daí a pronúncia em inglês, né, o termo em inglês, é keep it simple, stupid, que é mantenha isto simples, estúpido. Então ele está dizendo de uma maneira bem, digamos, uma maneira engraçada, a gente pode dizer, né, para o programador que ele tem que manter o código dele simples, certo? Que ele não pode inventar muita coisa que vai acabar tornando o código dele complicado de se ler. Ele tem que transformar algo difícil em fácil em linhas de código, né? Então, justamente porque outras pessoas vão ler aquele código e até ele, imagina só, você escreve um código hoje, daqui 2 anos você vai olhar para aquilo ali e não vai entender o que você fez, né? Então, o programador futuramente ele vai olhar de novo para o código dele e a ideia é que ele consiga entender o que ele quis colocar ali naquelas linhas, né, que ele escreveu. Então, por isso tem que manter o teu código não repetitivo, sem duplicação e manter ele o máximo simples quanto for possível, né? Mas também esses conceitos, pessoal, esses princípios, eles vão ficar mais claros conforme a gente for avançando no estudo do nosso curso, né? Porque a gente vai utilizar as funções e a gente vai perceber que a gente não precisa repetir muitas coisas. Então, como eu disse, a gente vai utilizar lá funções e a gente vai ver que a gente vai conseguir deixar o nosso código bem mais simples e bem mais legível, né? E aí isso é tudo para poupar trabalho durante programação, certo? Bem, a gente já falou um pouco sobre comentários, né, nas aulas passadas. É muito comum, pessoal, e recomendado por alguns autores que a gente utilize de forma consciente comentários dentro da linguagem de programação. Por exemplo, lá você chegou em uma parte do código que você precisou fazer um cálculo um pouquinho mais complicado, né? Que você não conseguiu fugir daquele cálculo, você precisa fazer ele. Então a ideia é que você faça algum comentário explicando o que você pensou quando você precisou escrever lá aquele cálculo. Então você vai escrever um comentário com uma linha, né? Que é o barra barra, ou múltiplas linhas, como eu disse para vocês, que é formado por barra asterisco para sinalizar o início do comentário e asterisco barra para finalizar o comentário. E aí você pode informar, né, várias linhas nesse comentário aqui. Então, quando você tiver algumas operações mais complicadas que você precisou fazer, o ideal é que você comente o que você estava pensando, né, qual é que foi a lógica que você utilizou para resolver aquele problema. Outra regra de etiqueta na programação, digamos assim, é a questão da indentação. Bem, pessoal, sempre quando vocês tiverem uma chave naquela linha, significa que a linha seguinte ela precisa possuir um tab para a direita com relação à linha anterior. Ou seja, para dizer que aquelas linhas que vocês vão escrever entre as chaves fazem parte do bloco. Então, por exemplo, aqui a gente tem, como eu disse, a função main, né? E aqui tem uma chaves. Essa chave, pessoal, isso aqui varia muito de programador para programador, tá? Ela pode ficar aqui no final, tá, da declaração do int main, ou ficar na linha de baixo, tá? É apenas uma escrita de forma diferente, mas significa a mesma coisa. Depois, mais para frente, a gente vai ver outras estruturas, né, estruturas de repetição e estruturas de seleção que também vão utilizar essas chaves, esses delimitadores. Mas olha só, tudo que está entre esse fecha-chaves e entre esse abre-chaves significa que faz parte do bloco da função main. Então, olha só, tudo aqui está para a direita, né? Está para a direita da abertura e do fechamento das chaves. Então é importante você manter isso daqui. Vai existir outras estruturas mais para frente, como eu disse, por exemplo, a estrutura if, tá? A estrutura if é para fazer testes condicionais. Mais para frente eu vou falar para vocês, tá? Só vou colocar aqui um exemplo, tá? Não vou nem fazer um if completo, só para vocês entenderem. Olha só. Então aqui eu tenho
tenho um teste, tá, pessoal? Então, como eu disse, eu posso ter as chaves aqui no início da linha ou no final do if também. E olha só, o que eu vou escrever, que vai fazer parte do bloco de código, vai estar aqui um tab para a direita, tá certo, pessoal? Então é importante vocês manterem essa formatação, porque aí você vai bater o olho naquele bloco e você vai entender, todas essas informações aqui, elas fazem parte daquele if, certo? Do bloco de código do if. Então, importante vocês manterem a indentação, certo? E aí o que está dentro do bloco, certo? É tudo aqui parelhinho, um embaixo do outro, certo? Se vocês fizessem isso daqui, olha só, pessoal, já estaria errado a indentação de vocês, porque tanto o return 0 como o restante dos comandos, das linhas de código, elas estão dentro da função main. E eu não tenho uma outra estrutura aqui dentro que faça a indentação para a direita, que era o caso do if que eu tinha aqui anteriormente. Da mesma forma, se eu tivesse isso aqui, estaria errado, tá certo, pessoal? Então a gente tem que manter, procurar ao máximo manter a indentação correta, tá, pessoal? Você vai escrevendo aí as linhas de código e já vai cuidando da indentação. Outra coisa, isso aqui, olha só, pessoal, eu falei para vocês que sempre no final de uma linha de código vai um ponto e vírgula, tá ok? Esse ponto e vírgula ele serve para separar comandos, né? Separar linhas de comando. Então, por exemplo, se eu tivesse isso daqui, pessoal, olha só, isso aqui funciona também, só que para você fazer a leitura desse código é algo horrível. Imagina só, outra pessoa vai olhar para isso aqui e vai se apavorar, porque ela vai ter uma dificuldade muito grande para entender o que foi feito, certo? A leitura disso aqui fica muito prejudicada. Olha só, antes a gente tinha separadinho, né, o que cada uma das linhas fazia, agora a gente tem que fazer a leitura de toda a linha, chega no ponto e vírgula e vê que tem um outro comando. Tanto que se eu compilar isso daqui, olha só, isso aqui funcionou, né, pessoal? Fiz a soma ali dos dois valores, mas fica muito complicado de fazer a leitura. Então, o ideal é que você separe, né? Separe as linhas para facilitar um entendimento do que você pensou, de qual a lógica que você utilizou quando foi escrever aquele algoritmo aqui, tá certo? Então, mantenha o código organizado, indentado, tá certo? Como você percebeu, ele ficou bastante complicado de ler, né? Apesar de ser um código bastante simples e correto, ele ficou todo prejudicado por causa da indentação. Então, só para uma revisão, né? Indentar um código nada mais é do que separar os códigos em blocos através de tabulação, né? Através do tab. Bem, por essa aula, pessoal, era isso, né? A ideia era você entender que existem algumas regras que você precisa seguir, né? Só que essas regras, elas não são necessariamente obrigatórias, né? São um conjunto de boas práticas que são sugeridas aos programadores, né? Sugere-se que eles utilizem isso para facilitar a leitura e o entendimento do código dele por outras pessoas, tá certo? Bem, pessoal, agradeço a atenção de todos. Aula que vem a gente segue.